Hoje no Iron Minds. Carol Tiziani, mentora cristã e criadora do método Crescendo Juntas. Apresentado por Dr. Felipe Sestaro e doutora Fernanda Cruz. Carol, o que é, na sua opinião, a mulher empoderada? Eu fico triste com essa palavra ter sido tão distorcida, sabia? Porque ela é uma palavra boa, mas ela foi usada por uma finalidade tão... que não era o que poderia ser. O poder, eu acho... Você dar poder para uma mulher, na minha visão, é você mostrar para ela todas as possibilidades que ela tem de ser realmente incrível em vários trabalhos que ela tem de atuação, né? Então, ela como mãe, ela como esposa, ela como amiga, ela como filha, ela como trabalhadora, né? Seja em que cargo ela tiver. Então, quando você mostra para uma mulher que ela tem o poder de ser uma baita de uma mulher em todas essas cadeiras que ela senta, é maravilhoso que ela entenda isso, que ela pode realmente se tornar uma mulher com o poder de ser uma excelente mulher. Só que a palavra foi, na minha visão, deturpada. Então, eu não gosto de usar essa palavra para me referir ao seja a melhor mulher que você puder ser na área que você estiver atuando. Tem como você ser uma mulher excepcional em várias áreas, que é o tal do... Você precisa se empoderar para desenvolver bem esse seu papel. Mas eu não gosto de usar a palavra. Tem uma questão sobre esse conceito, que eu acho que é o grande equívoco social, que é a ideia do ser humano individualizado. Tipo assim, o empoderamento máximo dá aquela ideia da pessoa ser plena sozinha. Sim. Só que o ser humano, ele não existe, na minha opinião, né? Ele não existe para ser sozinho. Não Nós foi criado para isso. Nós somos seres de bando, de grupos e família. Então, aí, o problema da palavra, eu concordo contigo, é que a ideia do empoderamento é a ideia da independência. Sim. Mas nós não somos independentes de forma alguma. Nós nascemos totalmente dependentes e durante toda a nossa jornada, todas as nossas relações são de codependência e até o fim seremos dependentes de alguma forma. O que eu falo da palavra é que às vezes eu quero falar para as mulheres o seguinte: eu gostaria que vocês entendessem que vocês têm o poder de se tornarem excelentes mães, excelentes esposas, excelentes profissionais. Vocês têm esse poder dentro de... Vocês conseguem buscar formas, ferramentas de desenvolverem isso. Então, no sentido de empoderar, você se desenvolver. A sua melhor versão. Você buscar ferramentas para conseguir isso. Sim. Mas, de acordo com a minha crença, nunca vai ser sozinha e nunca buscando coisas de dentro dela. Porque, de acordo com o que eu acredito, dentro da gente, a gente não tem coisas incríveis. A gente, se deixar, vai para um buraco. Então, a gente realmente precisa de coisas do alto, precisa de Deus. Então, é através desse caminho que você consegue, de fato, ser uma mãe, uma esposa, uma profissional e etc e tal. E, para passar a palavra para a Fernanda, dentro disso, desses papéis, qual é o papel, na sua opinião, primordial da mulher? Aquele que ela deveria focar maximamente o seu empoderamento. Para mim, existe uma hierarquia definida pela Bíblia. Então, em primeiro lugar, vem Deus. Então, todas as suas forças vão para você amar e glorificar a Deus. Em segundo lugar, vem o seu marido. Em terceiro lugar, vem os seus filhos. E é esse núcleo familiar. Lembrando que prioridade não significa tempo investido. Então, uma criança demanda muito mais tempo do que o seu marido. Mas a questão de prioridade vem primeiro o seu cônjuge, né? E para o marido vem a esposa. E depois disso vem o seu trabalho e depois a sua igreja, a sua congregação, né? Perfeito. Para mim, essa hierarquia. E uma coisa que eu gosto de falar muito é: as mulheres estão sobrecarregadas porque elas invertem essa ordem. E quando elas respeitam essa ordem, elas não se sobrecarregam. Mas aí é que tá. Fernanda, você quer perguntar? Pode seguir a tua pergunta. Eu quero falar uma questão da prioridade. Tá. Aí é que tá. Acho que a dificuldade que a gente vive é porque, se a gente olhar o espectro social como um todo, isso é uma coisa que eu tenho me questionado muito, Carol.
A família brasileira, a renda média da família brasileira é de R$13.000. Média. Então, significa dizer que grande parte da população vive com menos ou um pouco mais do que isso, mas menos também. E pensar que isso é uma distribuição do salário do marido e da esposa, de um casal. R$3.000, se tu tiver 1 ou 2 filhos, você vai ter muita dificuldade para criá-los. Ainda mais se não tiver casa própria, precisar pagar aluguel e etc., que a gente já sabe todos os gastos que tem nesse país de impostos sobre consumo que a gente paga e tudo mais. A questão toda é que dentro dessa hierarquia de prioridade, eu vou fazer uma inflexão e a gente pensar juntos. Será que a subsistência não é a prioridade no final das contas? Não que deveria ser. Estou falando que ao ser humano tem sido imposta essa realidade. E aí dói na alma da maioria das pessoas. Porque dentro da consciência de cada uma, você sabe o que é melhor. Só que essa pessoa, em sua grande parte, não tem opção de viver o contrário. E aí ela acaba se tornando, digamos assim, até um hater da verdade. Não que ela não quisesse vivê-la, mas é porque ela não pode vivê-la. Então, já que ela não pode, e dói a ela acaba atacando para não... Porque ela não pode fazer nada. Isso é realmente muito triste. Diferente daquelas pessoas que, podendo, decidem pôr, né? Mas eu não sei... Será que a prioridade não mudou, Carol? Eu acho que a prioridade das pessoas mudou, mas eu acho que isso não é o correto. Porque opção sempre a gente tem. Sempre. É que, na realidade, você quer algo que muitas vezes está além do que você pode ter naquele momento. Ou precisa. Ou precisa. Então, por exemplo, quando alguém fala para mim, é caro ter filho? Depende do seu ponto de vista, depende do que você quer fazer com a criança. Ah, mas eu gostaria que meu filho estivesse matriculado. Eu entendo o que você gostaria, eu também gostaria. Eu quero que meus filhos tenham acesso ao máximo de coisas possíveis. Mas... entender que para eu dar isso para os meus filhos, eu preciso abrir mão dos meus filhos para poder dar isso, não faz sentido na minha cabeça. Então, assim, você quer ter filhos, quer que eles tenham acesso a muitas coisas, mas eles não vão ter acesso a você, ao seu amor, ao seu ensino, porque você quer dar balé, sapateado, inglês. Então... quando eu converso com pessoas que têm múltiplos filhos e são famílias mais pobres, eu enxergo que, na realidade, muitas famílias querem ter algo que não é o primordial, não é o que eles precisam. O que eles precisam é de Deus e de uma família bem estruturada. O resto nos é acrescentado. Então, eu não acho que... tem que inverter a ordem para comer. Eu vou passar, então, o meu trabalho na frente de tudo. Aí eu sou uma mãe extremamente estressada, mas meus filhos falam inglês. Eu não acho que é por aí. Então, na minha visão de mundo, primeiro eu honro a Deus, eu obedeço a Deus. Depois eu atendo ao meu marido, ao que ele precisa de mim. E ele, por me amar, não demanda de mim mais do que ele enxerga que eu posso entregar para ele naquele momento. Depois eu tenho os meus filhos, que eu gostaria muito de participar da criação. Eu não estou fazendo filho para o mundo e soltar lá. Eu estou criando seres humanos. E então vem o meu trabalho. O meu trabalho não é o mais importante da minha vida. Ele me dá dinheiro. Dinheiro não é o mais importante da minha vida. A partir do momento que pessoas colocam o dinheiro como o mais importante da vida delas, aquilo vira o Deus deles. E aí tudo que está para baixo não vale. Então, na minha visão, existe uma distorção. É fácil? Óbvio que não é fácil. É claro que não é. Mas, na minha visão, é o preço. Eu acho que o calo aperta naqueles casos que eu falei de subsistência. Porque aí, talvez, é aquela velha história. Ter filhos nem deva ser uma opção, muitas vezes. Porque, obviamente, ter filhos, por mais que, mesmo que seja pelo ponto de vista... e eu concordo totalmente contigo, mas tem pessoas que, de repente, não podem ter. Por conta da condição financeira, você diz? Pensa o seguinte, cara, você mora numa palafita. Você mora numa casa no meio do mangue, numa palafita, você acorda aquele cheiro horroroso. É um lugar viável para tu colocar uma criança a viver?
Bom, vamos ser sinceros. O cara sai de casa, tem traficante com fuzil na mão. Para ele chegar no colégio, ele tem que pegar 2 conduções. A família não tem nem como levar, porque o pai tem que trabalhar, a mãe também. Então, quem vai criar a criança são os vizinhos. Aí você vai dizer, não, mas a mãe não precisa ir trabalhar, mas aí não tem o que comer. Não, eu não acho... Entende o meu ponto? É porque a gente, às vezes... Isso é uma coisa muito séria. Tipo, eu tenho me refletido muito sobre isso, Carol. Eu sou a favor da família e que todas as pessoas tenham filhos. Eu acho isso maravilhoso, é lindo. Mas, ao mesmo tempo, será que é para todo mundo? Será que a sociedade que vivemos hoje, a imposição econômica de hoje, ela permite, de fato... Porque na época dos nossos avós, era difícil também. Mas não era insalubre. Eu não acho... Eu acho que não é para todo mundo, emocionalmente falando. Também. Agora, financeiramente falando, eu acho que é falta de confiança em Deus. É falta de você pôr o foco no que realmente importa. Então, você está numa situação insalubre, não é o ambiente ideal para você ter uma criança. Mas você pode buscar meios de melhorar essa sua situação para sair disso, porque nem você deveria estar vivendo ali. Mas tu entende, cara? Isso, por isso que eu estou te falando. Eu tento olhar de maneira bem crítica, assim. Pensa comigo, cara. O cara não tem nem que ir para sair dali. Ele não comeu carne. Ele não comeu proteína nos 2 primeiros anos de vida. E o intelecto dele está prejudicado para o resto da vida dele. Aquela pessoa, ela é embotada diante da realidade. O potencial humano dela está completamente circunscrito numa realidade de debilidade mental. E aí, eu sei que você tem... Assim, cara, eu enxergo... Tudo que você falou é perfeito, eu acredito exatamente como você. Mas quando eu olho esses casos, eu penso, será que é factível a essas pessoas realmente? Eu não sei, cara. Eu acho que a gente está vivendo um mundo muito tenebroso. Eu acredito que precisa entendeu? ter um controle de natalidade em situações... sei lá, né, muito pessoa, né, miseráveis assim. E tal. Eu acho que precisa existir. Então, famílias que têm múltiplos filhos e não têm estrutura nenhuma, concordo com você. Mas eu acho que para maioria cabe. É que eu acho que a gente tem que pensar, talvez, por uma outra perspectiva. E eu entendo e concordo, de certa forma, com os 2 pontos. Mas, assim, se a gente for pensar na história da humanidade... Hoje, a gente tem casa para dormir, né? Quando o ser humano começou a vencer as outras raças e tribos, a gente não conseguia dormir uma noite toda, porque a gente ficava em estado de alerta, porque alguém podia vir nos comer e roubar a nossa presa, o nosso filho, porque a gente vivia na savana africana, né? Então, assim, a humanidade sempre foi muito mais pobre do que é hoje, do ponto de vista de dinheiro. E a gente está aqui, a gente só vem crescendo. Embora emocionalmente eu acho que a gente está muito mal. Mas enquanto raça humana a gente só está crescendo. E eu acho que essa discussão faz muito sentido quando a gente pensa na família, e quando a gente pensa no que a Carol falou, eu acho que faz muito sentido essa questão da hierarquia das coisas, né? Essa coisa, mas ter um filho custa muito caro. O que é caro? O que você prioriza na sua vida? É isso, eu vou ter um filho para trabalhar, eu sempre falo isso, você vai trabalhar muitas vezes para pagar a escola do teu filho. Faz sentido? De repente você não põe teu filho na escola tão cedo, fica em casa com ele e não precisa trabalhar, né? É claro que a gente fala de trabalho em diversas camadas, mas eu digo que, assim, eu acho que desde a relativização da verdade, lá na época da escola de Frankfurt, as coisas estão sendo completamente distorcidas. E essa semana, eu discutia com a minha psicóloga, que eu cheguei para ela e falei assim, cara, é muito difícil no mundo de hoje, eu acho que talvez vocês devam concordar comigo, a gente se manter são no sentido de conviver com tantas pessoas que são muito diferentes da gente, e às vezes a gente acha que o problema está na gente, porque às vezes é um caminho muito solitário hoje você querer construir uma família, você priorizar ficar com seus filhos, a sua carreira, você priorizar o seu marido e não achar que é normal você ter um relacionamento aberto, porque afinal de contas, né, a gente só vive uma vez e a vida está aí. Então, esses valores estão muito perdidos hoje em dia, porque a gente vem relativizando tudo. Então, eu acho que apesar disso, a gente está num movimento muito legal, que tem uma massa muito grande, que me faz me sentir muito deslocada em muitos momentos. Então, hora que eu converso com as pessoas, por exemplo, sobre criação de filhos, às vezes eu fico meio que, meu Deus,
se eu falo isso, eu vou ser julgada, e isso aqui também a pessoa não concorda comigo, que é como se eu fosse louca. Porque, né, muitas vezes, ter uma criação mais próxima, onde você evita fazer coisas que você sabe que não é bom para a criança, em prol do seu casamento, em prol de tudo mais, você é julgada, porque as pessoas acham que é isso, você tem que ter filho, depois de 3 meses você tem que ter voltado à sua vida normal, seu corpo de antes, está tudo bem. Então, é um caminho muito solitário, mas eu também vejo um movimento diferente hoje, principalmente na internet, de pessoas que vêm falando isso que a gente está falando aqui, de, sim, vamos priorizar a família, vamos priorizar uma relação que, hoje em dia, quem tem pais casados é um prêmio, né? Uhum. A maioria hoje, né? Os pais são separados e aí vive um dia na casa do pai, outro dia na casa da mãe, final de semana com... Isso é muito difícil. E aí, emocionalmente, a gente vai criando uma geração muito fraca. Geração fraca emocionalmente é uma geração que também vai produzir menos. Uhum. E aí vai poder ter menos condição em vários aspectos. Então, acho que é um ciclo que é a história da humanidade, né? Agora, Carol, como é que você entende, dentro da tua visão e experiência, que casais, por exemplo, que decidem se separar tendo filhos, como é que deveria ser essa conduta da criação desses filhos após, de repente, o término de uma separação que tenha sido inevitável? Primeiro que eu acho que não tem que ter o término na casa. Estamos de acordo. Né? Estamos todos de acordo. Sair não é uma opção, não tinha que ter terminado, né? Então, eu acho que relacionamento, as pessoas não entenderam como se relacionar. Uhum. Porque não é o que as pessoas estão vivendo. Mas aconteceu, precisou separar. A minha visão talvez não seja a que agrade a maioria das pessoas. Mas eu enxergo o pai como metade responsável pela criança. Então, a mãe tem a responsabilidade dela e o pai tem a dele. E assim deveria ser tratado. Eu fico até pensando quando as pessoas falam de pensão, na minha cabeça nem entra a ideia de que quem ficou com a criança tem que arcar com muitas coisas. Para mim, a pessoa que não está com a criança, seja o pai ou a mãe, é que tem que bancar financeiramente mais essa criança. Mas, de qualquer forma, né, a divisão dos dois, o filho participar da vida dos dois e os dois, que nem esses dias eu estava vendo, tem uma influenciadora que é casada com um homem que já tem um filho. E aí falaram, a mãe da criança não gosta que a criança faça X, Y, Z. Tá, mas a criança, quando está com o pai, está com o pai. Então, o pai também tem o que dizer sobre a criança, também tem o que falar sobre a educação dessa criança. Eu não entendo a mãe como a única pessoa responsável pela forma como essa criança vai ser educada. É que quando os dois moravam juntos, alguém se submetia. Agora que não estão mais, os dois querem ser xerife, então, né? Exatamente. Então, na minha visão, é algo que precisa de muita maturidade para os dois sentarem e chegarem a um acordo de como vão. O problema é que as pessoas são tão imaturas no fim de um relacionamento que elas são incapazes de sentar e chegar a um acordo de algo que elas fizeram juntas, que é aquela criança. Então, assim, não vem nada de bom de um divórcio. E aí, com o filho no meio, sempre vai ser piorado. É muito ego envolvido, então os dois precisariam baixar esse ego e o que a criança precisa, como que ele precisa, qual é a necessidade da criança. Porque, por exemplo, nesse caso que eu falei da influenciadora, a mãe é 0 telas e o pai é a favor de ter telas. Cara, vocês vão ter que chegar em um acordo. Uhum. Em um acordo. O pai não pode desrespeitar a mãe, mas a mãe também não pode ser impositiva. O filho é meu, eu faço como eu quero. Não. O filho é meio a meio, geneticamente falando. Então, os dois têm que chegar num acordo. Mas é uma guerra de ego. Quem pode mais, quem consegue infernizar mais a vida do outro. É triste ver o que ao ponto que chegou. Então, na minha visão, tem que tentar restaurar o casamento para não acontecer isso, porque... Vou fazer uma pergunta para as duas. Para as duas agora. Vou fazer para as duas, hein? Para mexer. Num divórcio, por que é a mãe que tem que ficar com o bebê em tese e não o pai? Por que a mãe é melhor que o pai para ficar com o filho no divórcio? Para criar? É uma pergunta complexa, mas assim,
não dá pra gente falar que o papel da mãe e o papel do pai é o mesmo, embora a responsabilidade dos dois seja a mesma. Quando a gente parte do ponto de que um bebê mama na mãe, que ele saiu da mãe, que ele tem uma ligação com a mãe, você já entende que é com a mãe que ele tem que ficar por uma questão de subsistência. Ah, pode mamar na mamadeira, pode. Mas a gente sabe que existe, né, um maternar, uma relação da mulher com o bebê, que é um acolhimento, que é um estar junto ali, que é uma nutrição, que com o passar do tempo o pai entra com aquele papel de meio que cortar esse cordão e ir instaurando o mundo real, o mundo de fora, né? Então eu acho que em última instância a conexão da mãe com o filho, ela é diferente da conexão do pai, as responsabilidades não. E eu acho que a gente tem condição, tanto biologicamente quanto emocionalmente, se é uma relação saudável, né, de suprir e de estar mais... Não é suprir, porque o suprir não vai ser possível quando tem uma separação, mas talvez de oferecer, quanto mais nova a criança, mais do que uma criança precisa, do ponto de vista, né, de amadurecimento, do que o pai. Eu acho que com o passar do tempo, isso vai se equilibrando um pouco mais, embora falando de responsabilidade, isso deveria ser igual. Mas eu parto desse princípio. E você, Carol? Eu concordo com ela que são papéis diferentes. Para mim, isso é muito, muito claro, né? Que cada um tem um papel, mas são responsabilidades. Mas eu não acho que tem que ficar com um ou com o outro. Eu acho que tem que fazer o que funciona. Então, em muitos casos, é que eu não é uma realidade que eu tenho proximidade, assim, né? Eu, graças a Deus, a bolha que eu vivo, o pessoal normalmente é casado, não são divorciados. Mas, na minha visão, funciona muito bem, por exemplo, realmente a guarda compartilhada. Metade do tempo com cada um. E ninguém paga, sim, né? As contas são divididas, tal, e fica metade do tempo com um com o outro. Precisa ver se isso funciona para a criança. Eu acho que funciona muito bem se o pai realmente é muito interessado na criança. Se o pai participa, mas via de regra, a mãe acaba se envolvendo muito mais. O que eu acho muito triste, olhando para os cenários e falar assim, poxa, porque quem perde nisso tudo é o pai e a criança. Tá, vamos lá. Vou fazer uma reflexão aqui, quero a opinião de vocês. Eu vou discordar. Tá. Vou discordar para fazer um contraponto, pelo menos, aí, pra gente ter até riqueza pai, no diálogo. né? Não, para ter riqueza no diálogo. Eu acho que mulher só deixa o filho frouxo. Eu concordo. Não assim, né? Não, tô falando sério. Se você for pegar... Concordo, opa, se você for pegar a média, filho de mãe solteira ou mãe solo, tá tudo na cadeia. Então, mãe mas solteira, não é porque 80%. ela é mulher. Não é porque ela é mulher. Por quê? Ué, porque... a estatística é essa. Não, tá bom, ficou com a mãe, porque aí ficou com a mãe. Porque aí tem um pai ausente, é uma mãe que pode não ter um emocional bem estruturado, não é porque ela é mulher. Não. A grande diferença é que o homem é quem coloca os limites. Podem falar o que quiser. Eu acho que, na minha visão, assim, não é algo que é uma regra. Então, assim, toda mãe solteira é frouxa e todo filho, entendeu? Calma, então, Carol, senão tu me complica a vida. Não. É óbvio que não é toda, sim, porque senão eu tô trazendo como... Eu tô exagerando, que é para as pessoas... Porque eu tô dando um exemplo assim, veja só. Por exemplo, o filho do Schwarzenegger, que foi criado com a mãe, é obeso. O que ficou com ele parece um fisiculturista. Aí você vai dizer assim, Felipe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que não? Quem coloca limite nos filhos? Pode dizer vocês duas em casa. Não, mas a Fernanda mesmo falou que corta o cordão, o pai que corta o cordão. Por isso que eu tô dizendo, porque eu tô falando sobre vida. O pai corta o cordão, mas aí eu tô falando numa dinâmica de complementariedade. Eu acho que é um complemento muito bom que existe. Mas a pergunta que eu fiz foi o seguinte... Por isso que eu não concordo que a mulher necessariamente é frouxa. Não. E o pai necessariamente não é. A mulher, necessariamente, ela é frouxa. Não acho que é frouxa. Vocês acolhem, pô. É da mulher ser acolhedora. Mas se a criança não tem acolhimento nos primeiros tempos de vida, ela não amadurece de uma forma sustentável. Calma. Eu não tô falando do primeiro e segundo ano de vida. Não, mas eu tô falando de uma criança... Separou agora 5, 6, 7 anos de idade a criança. Quem é melhor para ficar com uma criança? Tá pra vida. Se morre o pai ou morre a mãe? Eu não acho que tem quem é melhor. Eu acho que vai haver faltas que são inerentes ao papel da mãe e ao papel do homem. Eu tô falando sobre a construção do próprio caráter, cara. Eu sei que eu tô falando de algo muito polêmico. Eu tô provocando mesmo. Aqui é pra provocar. E tudo bem, mas eu tô colocando o ponto seguinte. A mulher, normalmente, ela não coloca o limite no filho. Quem faz isso é o pai só de olhar.
E eu prefiro... Antigamente, né? Os meus são assim. Então, porque você os é meus também raiz. são. Então, Os meus filhos são também. Eu tô falando que, via de regra, deveria ser. O homem ter esse pulso de autoridade. Aí meu ponto é o seguinte, você tá criando seu filho pra vida. O que você prefere dele? A melhor coisa para ele, a coisa mais segura pra ele é exatamente saber os seus próprios limites, cara. Isso eu concordo. Aí quando eu trouxe a estatística de 80% das pessoas presas serem filhas de mãe solo, não tô falando que a mãe é a culpada. Não tô dizendo isso. Mas eu acho que é aí que tá o cerne. Na realidade, o problema não é a mãe solo, é a ausência paterna. Eu concordo. Sim, mas Mas aí eu fico pensando assim, pra educar uma criança, falar assim, é melhor que ela fique com o pai, eu também acho que falta a presença da mãe. Só que ela fica obrigatoriamente com a mãe. Não, obrigatoriamente eu sou contra. É o que eu tô dizendo. Tem que ver... Não, obrigatório... Você entendeu o que eu provoquei? Não, e eu não acho... Outro dia tava até tendo um caso desse rolando muito na internet, que é assim... O filho tem que amar a mãe porque é ela que deu a vida. Não. É um absurdo essa frase. Lógico. É um absurdo. Lógico. Então, não é que tem que. É que, via de regra, homens abandonam mais do que mulheres. Sim. Então, dado esse fato, o que uma mulher faz se o cara vira pra ela e fala assim, amigona, eu não vou criar. Tudo de bom pra você. Eu não vou abandonar meu filho. Eu crio ele sozinho. Só que tem um dado se precisar. Só que tem um dado muito interessante. É que eu tô provocando. Eu tô fazendo isso aqui de propósito, você que tá vendo o programa. Que é justamente para florescer o debate. Por exemplo, tem uma estatística que saiu há pouco tempo, que as mulheres, através do aborto, já mataram mais de 1 bilhão e 300 milhões de crianças no planeta. Mais que todos os homens mataram durante a história da humanidade, envolvendo todas as guerras e crimes e barbaridades. Quantos bilhões, desculpa? Os homens mataram 1 bilhão de pessoas, mais ou menos, ao longo da história. Da história, tá. Falando de guerra, hein? Tá. Guerra, todo tipo de morte causada por um homem. Homicídio, tá. Mulheres, aborto, 1 bilhão e 300 milhões. As mulheres provocaram mais morte de seres humanos do que os homens através disso. Aí eu tô fazendo uma reflexão agora que interessante. Nesse caso, a mulher tem total direito e autoridade, porque é o corpo dela, né? Que eu sei que vocês não concordam com o aborto. É a narrativa da galera, né? Mas então... Porque é outro corpo dentro do dela, né? Mas é o que eu tô explicando pra você. Qual que é a ideia? Ela pariu, é o filho dela. A criança tem que amar porque ela trouxe ao mundo. É essa palavra distorcida. Aí, o pai chega e fala assim, eu não quero que aborte. Ele não tem direito nenhum. Tem. Se a mulher quiser abortar, ela aborta. Não, eu concordo com você. Então, e aí vou além. E aí vou além. Tá errado poder abortar, né? E aí vou além. Não, sim, aí eu vou além. Vamos começar aí. Dá pra mim o bebê, gente. Dá pra mim. Não custa, deixa nascer e põe pra adoção. Aí eu vou além. O pai chega e fala assim, é o seguinte, eu não quero o bebê. Aí a mulher fala, eu quero, eu vou ter. Por que ele tem que pagar a pensão? Interessante, né? Ele não tem poder de impedi-la de abortar, mas ele é obrigado a pagar a pensão não querendo ter o bebê. Não é interessante? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Mas eu tinha pensado nisso. Mas daí, o que eu trago é... Por isso que não tem que ficar tendo relação sexual casual. Com certeza. Porque de uma relação sexual pode sair uma criança. Você aliás, não sai vai. Dessa forma. Então, é que pode, porque todo mundo fala, não, mas eu uso preservativo. Tá, meu amor, mas nada é 100%. O risco existe. Nada é 100%. Então, na minha visão aqui, ó, eu sempre falo para as mulheres que estão no meu perfil, você não se deita com um homem que você não tenha certeza que será um excelente pai para os seus filhos. Sim. Ponto final. Concordo com você. Eu provoquei pelo seguinte motivo, para vocês entenderem. Vocês sabem, eu sou casado, minha mulher cuida dos meus filhos e ela é a melhor pessoa do mundo para cuidar deles, eu sei disso. Só que eu sei da importância que eu tenho dentro da minha casa. Sem dúvida. E eu vejo o direito do homem, por incrível que pareça, parece loucura isso, mas o homem sendo negligenciado de maneira global. Mas eu concordo com isso. E aí vem a pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O homem é negligente porque ele sempre foi negligente, ou ele se torna negligente porque negligenciam o direito ou o poder dele dentro de um casamento? Você entende, meu ponto? Eu acho que é por causa da inversão de papéis. Não é louco e isso isso? Tem um papel muito grande do feminismo, de que a gente tem que ocupar lugares iguais, espaços iguais. E se a gente fala isso, esse corte se sair, vai falar que eu sou uma psicóloga machista. Né? Mas é isso, se a gente entendesse o lugar de cada coisa, dado as devidas bifurcações que o mundo moderno trouxe. Então é isso. Óbvio que eu não gostaria hoje, eu não sou a favor de a mulher tem que ficar em casa, senão não estaria aqui.
Sim, estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Fato. Mas assim, para eu estar aqui agora, é todo um rolê que se eu não esquematizar na minha casa e não fizer sentido, eu não estiver segura, eu não vou estar. Porque eu tenho filhos de 2 e 3 anos que são a minha prioridade. Só que no mundo de hoje, falar isso é um discurso retrógrado. É uma mulher que está submetida a um homem. Então, eu acho que essa inversão de valores, da gente não saber qual é o nosso papel, dada as suas derivações e adequações da vida moderna, que é o que faz esse tipo de coisa acontecer. Então, a gente tem homens que são enfraquecidos porque a mulher quer mandar em coisas que ela não deveria. O homem vai se distanciando. Quando nasce um bebê, por exemplo, o quanto o cara se distancia daquele bebê porque a mãe chama a sogra, chama a mãe dela para ficar em casa, porque mulher cuida melhor de um bebê, a gente cuida. É instintivo. Mas se a gente não der espaço para o cara trocar a fralda errada, depois a gente vai lá e destroca e tá tudo bem para ele ir criando um vínculo com esse filho, esse cara vai querer cuidar menos, ele vai querer ficar fora de casa em vários momentos que a gente vai querer que ele esteja junto. Então, de verdade, a culpa é nossa. Eu acho que você tem um belo ponto aqui. Você falou uma coisa muito interessante. Tipo, a mulher, a mãe é a melhor para cuidar do bebê. Mas quem falou que a avó é a segunda melhor e não é o pai? Então, eu discordo disso. Você entendeu meu ponto? Eu discordo veementemente. E é interessante isso, porque o pai não pode ser o segundo melhor. Ele tem que ser. Tá ligado? Só que ele é escanteado. E depois culpam ele por isso. Só que isso é um molde de mentalidade social que tem sido imposta, entre aspas, nas famílias. E, obviamente, aí vem aquela história. Você criou um folgado. Sim. Mas você convenceu o cara também. Não, você não sabe. Deixa minha mãe, deixa minha tia. Você não é bom pra isso. O cara fala, bom, eu não sou bom pra isso. Eu tenho uma teoria que é tipo Jiló. Quando as pessoas falam que Jiló é horroroso, ninguém nem quer provar o Jiló. Eu, por exemplo, nunca provei. Porque eu falo assim, vai que é ruim. Foi isso que aconteceu com a maternidade, com o papel de esposa. Algumas pessoas que não gostaram da experiência espalharam a notícia de que é tenebroso você ficar na sua casa cuidando dos seus filhos, de que é tenebroso você ser uma boa esposa que se submete ao seu marido. Por quê? Submeter te dá a impressão de que você vai estar abaixo. E estar abaixo, ninguém quer estar abaixo de ninguém. Eu quero estar no meu lugar de honra aqui na casa. Então a galera comprou essa narrativa. Concordo. Mas essa narrativa é de uma galera que não viveu a verdadeira maternidade. Porque você falar, uma mulher que não tem absolutamente um marido dentro de casa, não vou nem falar... porque o papel do marido engloba muitas coisas. Então, essa mulher que teve esse marido bosta do lado dela, e que daí teve 5 filhos, e que ela cuidou sozinha, e os filhos... Ela detestou. E aí passou pra frente a ideia de que é horroroso. Mas é porque esta mulher não soube viver a maternidade, o casamento dela. Então, acabaram com o que é de verdade. Porque você abrir mão de coisas da sua vida em prol da sua família, em que lugar que isso é ruim? Você se submeter a um homem bom, que cuida de você, que te protege, e que é aquele homem que fala assim... Você faz o que você achar que você deve fazer. Eu cuido de você e da família. Faça o que você achar melhor. Na minha casa, eu tenho essa narrativa. Meu marido chegou pra mim, depois que as crianças estavam numa certa idade, ele falou assim, as crianças estão bem. O que você quiser fazer, eu te apoio. E que mundo isso é ruim? Que mundo que é ruim um homem que fala pra você, eu tô aqui, eu tô com tudo tomado conta, vá fazer o que você acha que vale a pena. Porque as nossas crianças estão bem cuidadas, a nossa família está em paz, está tudo em paz. Eu me submeto a esse homem, porque ele me ama acima de qualquer coisa. Então, as mulheres que não vivem isso jogam pro mundo a narrativa de que é tenebroso você se submeter a um homem. Amor, é o homem bosta que você arrumou. Porque se você tem um homem, é maravilhoso. É maravilhoso, você descansa. Tanto que quando meu marido não está em casa, eu fico tensa, porque eu falo, eu tenho que dormir em alerta, eu tenho que estar prestando atenção em tudo, como que vai ser, como que não vai ser. Eu detesto quando meu marido não está em casa. Pandemia, um monte de divórcio, foi a melhor fase para o meu casamento, porque a gente estava juntos em casa, curtindo um ao outro e os nossos filhos. Óbvio que não foi boa a pandemia, não estou falando, pelo amor de Deus, não entendam errado. Estou dizendo ficar confinado. Então eu falo, gente, se você não viveu isso... É porque você está muito enrascada nas suas escolhas. Agora, tem uma questão que a gente fala da mulher, que é a própria Constituição.
fisiológica, né? Biológica da mulher e psicológica. Porque é dito que a mulher é igual ao homem, mas ela não é. Claro Tem trabalhos que não foram feitos para a mulher. E aí podem me xingar à vontade. Eu já estou numa posição realmente polêmica no programa hoje, mas tudo bem. Por exemplo, quando uma mulher decide ser cirurgiã, ela tem grande chance de morrer de infarto muito mais cedo. Ou de não ter filhos. Quando a mulher decide ser policial, a chance dela engravidar diminui demais pelo estresse. É muito louco, mas ninguém fala essas coisas. O pessoal está com medo de dizer certas coisas. E aí a mulher, é interessante agora aqui que eu vou dizer, agora eu vou cutucar. A mulher, ela quer brigar por posições interessantes. Ela quer ser CEO, Sim. mas ela nunca quer trabalhar na carvoaria. Não é isso? Porque na carvoaria o maldito do homem pode trabalhar, mas ela não quer lá trabalhar na carvoaria. Lá ela não quer. Descarregar caminhão de cimento ela também não quer. Construir prédio e parede ela também não quer. Agora ela quer ser CEO, quer ser advogada. Você entendeu o meu ponto? É uma hipocrisia, é uma igualdade seletiva. Não, mas são coisas também diferentes, né? Não. Eu acho assim, quando a gente fala de trabalhar, né, carregando cimento, a gente não tem condição Faz física. saco de 20 quilos para vocês carregarem. Não vai do mesmo jeito. Então, vai ser muito mais custoso, não está na nossa natureza. A gente tem menos força do que um homem. Então, é natural que a gente vá para trabalhos mais de acolhimento. Mas é aquilo que eu né? acabei de te dizer. Eu estou provando para você um ponto agora da tua resposta. Porque a mulher, ela só se vê inferior quando quer fisicamente. Mas psicologicamente é diferente do homem também em relação à pressão. Quem disse que é igual? Você entendeu? Isso Mas é sério. Mas falar que é inferior é complicado também, Estou trazendo né? um ponto muito interessante. Mas não sei se é inferior. Inferior é Não muito... falei Mas eu inferior, acho- eu falei diferente. Nós falamos inferior. Não, fisicamente. Fisicamente E inferior. psicologicamente diferente. Psicologicamente diferente. Eu não falei que ela é inferior psicologicamente. É diferente. Nem usei a palavra assim. Ela é inferior fisicamente Tá. e psicologicamente ela é Diferente. diferente na capacidade de, por exemplo, suportar o estresse, a pressão. É que Isso é interessante. porque aí a gente entra naquele ponto de que, assim, uma mulher que vai suportar um estresse, por exemplo, sendo uma CEO, é óbvio que a mulher tem capacidade e tem muitas mulheres excelentes que são CEOs. Só que ela vai ter um estresse que vai levá-la para uma outra posição na vida que talvez a distancie de uma essência mais feminina, por exato. exemplo, de ser mãe. Porque eu, quando eu não tinha filho e trabalhava em empresa, eu falava, gente, eu quero chegar lá no nível X e vou viver pro trabalho. A hora que você tem filho, você já não quer mais viver pro trabalho. Aí você entra também nessa dicotomia, que é onde a mulher de hoje entra em crise. Mas você Porque entende meu ponto? O Entendo engano. o seu ponto. O engano. Mas daí eu acho que é o que eu falei da hierarquia. Sim. O que aconteceu com as pessoas? Tem poder quem tem mais dinheiro. Isso. Então, você quer ser CEO porque é o que paga A mais. prioridade é assim. Enquanto a sua prioridade for o dinheiro, você não vai seguir a ordem e você vai ser sobrecarregada. Porque essa mulher, eu não tenho problema nenhum da mulher querer ser CEO da empresa. Ela saiba que As ela vai consequências. ser sobrecarregada. Não, Ponto final. Meu ponto é o mesmo que o seu. Eu acho que a mulher ela pode estar em qualquer lugar, mas eu acho que a propaganda tem que ser completa. Que as consequências daquelas Exatamente. escolhas sejam Isso, anunciadas. isso. Simples assim. É. E, na verdade, não deveria nem ser anunciada, né? Só não deveria ser um discurso contrário Exato. dito. Porque, Mentira, assim, né? somos adultos, olhamos a realidade. Tá bom, se eu vou trabalhar 14 horas por dia, eu não vou ter tempo para ser mãe. Nas outras horas. Tô a fim de bancar? Escolho, banco e sei. Agora, não dá para ser tudo. Agora você falou Não. sobre ser mãe. Prioridade ao marido. Eu vou além. Ela não consegue ser esposa. É difícil A também, né? CEO? Difícil, hein? Não. E sabe por que é mais Difícil, difícil? hein? Sabe por que é o que mais não- difícil? Porque ela tá num lugar em que ela tem que ter um posicionamento mais Pode falar masculino. duro. Um falo Mas- muito É que não pode- grande. Não, Você vê que é louco? exatamente. A gente está tomando cuidado para falar o que a gente é óbvio. Não, né? é um posicionamento mais masculino. Masculinizado. Masculinizado. Pronto. Ela precisa ter um posicionamento duro. De virilidade. De essa é a palavra. É. De virilidade. E na casa dela, ela tem que virar para outra pessoa. Então,
quais são as CEOs que vão bem na empresa e no casamento? Aquelas que no carro viram a chave Que é muito difícil, e né? chegam em casa e se submetem ao marido. Lembrando que se submeter não é ser inferiorizada. Sim. Porque as pessoas têm muita dificuldade com essa palavra. Então, essa mulher que consegue fazer isso, ela vai bem. Claro que sim, ela precisa se feminilizar no caminho. No caminho. Só que o que acontece com ela? Será que é possível? Quase né? fica. Não, eu conheço. Mas ela quase fica doida. É, Porque assim, então, é nesse sentido. é muito trabalho, Não, e é outra muita coisa, pressão. Você ela conhece, precisa. você Conheço. conhece, mas é uma exceção, é uma Exceção. regra, cara. Você é uma exceção à Não, vida, cara. É porque E aí- assim, ó, o que você quer? Porque se você perguntar para as mulheres hoje em dia, o que você quer? Elas querem ser bem-sucedidas. A maioria, não tô falando todas, Sim. não, tá? Muitas, não sei nem se é a maioria. Muitas querem ser bem-sucedidas no trabalho. E também querem ter uma família. Aí é que o bicho pega. Porque tem coisa. E por que o homem consegue e a mulher não? Porque aí começa um monte de questionamento que vai contra a estrutura do ser humano. Exatamente. A natureza humana. E aí aqui eu tô falando, se você é ateu, eu não sei te dar uma resposta. Mas para quem é cristão, para quem acredita que Deus criou o ser humano, essa é a minha resposta. Deus criou o homem e a mulher, o homem para fazer alguns papéis, a mulher para fazer outros papéis, e juntos formarem uma família e ter essa hierarquia Mas acontecendo. eu falei, não precisa nem apelar, eu acredito em Deus também, como você sabe disso, mas é evolutivo. Nós somos diferentes, cara. Infelizmente, Não. vocês têm útero, a gente não tem. Historicamente, Já acabou, mudou. Não, eu entendo. Mas Hormônios o são que eu tô querendo diferentes. dizer é A mulher tem assim, ó, útero a mulher por vira e algum fala assim, ó, motivo. o que a mulher hoje em dia ela fala? Ah, mas eu não posso? Não, você pode. Pode tudo. Mas eu não, eu consigo, eu faço. Por que o meu filho, por que a gente não pode inverter no meu casamento? Eu trabalho fora e meu marido fica em casa cuidando dos filhos. Porque vai dar ruim. Então, porque biblicamente está errado. Entendeu? Então, assim, ó, para uma pessoa que se diz ateu, eu não tenho uma resposta que te convença. Porque assim, ó, é que eu A acho que não resposta vai precisa ser nem assim, na Carol. A Bíblia. resposta vai ser assim. Porque psicologicamente, tu vai colocar o teu marido numa posição feminina. mas E é muitas... uma inversão natural. Então, mas tem da mulher que vida dele. gosta de ser o macho da casa. Sim, Tem até mulher que encontrar um gosta de outro uma- macho, mais macho que ela. É, então. Aí tu vai ver ela se É apaixonar. porque ela não encontrou. Não, sabe ou- o que acontece é, ela sempre vai ser frustrada. Sim. Então, essas mulheres que acham que dão conta de tudo, Isso. elas são mulheres frustradas. Frustradas. E elas querem achar o culpado. Quem é o culpado? O machismo. É. Não, amor, não é o machismo que é o culpado. É a estrutura. Fomos criados dessa forma. Sim. O ser humano foi feito para ser desse jeito. Homem, exercendo esse papel, ele exerce muito melhor. E mulher, esse. Você falou do carro, mas quando eu estou com meu marido, quem dirige é ele. Eu não dirijo o carro quando eu estou com meu marido. E não porque eu não sei dirigir, porque eu particularmente dirijo muito bem. Só não estaciona. Dirigindo, não tô Eu falando nada. Tô estaciono. falando de estacionar, Você não pô. sabe, me confundam. eu estaciono muito bem. Você aperta aquele botãozinho, o Não, carro vai todo não, automático. não. Pô, vamos pular de Não assunto. inferiorize, vai. eu- Não começa assim, não. Vocês vão mentir no programa. Não pode. Não pode. Não, eu dirijo muito bem, mas se eu estou com o meu marido, meu cérebro quer desligar. Eu gosto do meu marido cuidando. E eu gosto de cuidar do resto. Eu falo que o casamento é como você dentro de um carro. Não tem como ter 2 direções, 2 aceleradores, não tem como ter um para cada um. Alguém tem que estar na direção. E eu, como mulher, gosto de olhar, ver se meus filhos estão bem, dar uma olhada no caminho, ver se tá tudo, ver a comidinha, se tem comidinha pra gente se entreter, colocar uma... Eu gosto desse papel. Aí o problema são as mulheres que acham que o papel do homem é mais legal. Só que elas não entenderam a complexidade, porque o que eu falo é assim, ó, esse papel do homem que tá liderando é assim, ó, se ele errar o caminho, ele é o responsável Ele por assume isso. a culpa, exatamente. Não sou eu. Eu tô aqui aproveitando, tô Claro. aqui participando de outras atividades. Então, se meu filho tá chorando, a responsabilidade aqui é minha. Sim. Mas se errar o caminho, o problema é Claro. dele. Então, na minha casa, eu não tenho peso no meu ombro. Peso. O que eu tenho são responsabilidades e que são difíceis, né? Sim. Criar filhos não é uma tarefa fácil. Mas o peso das decisões difíceis é meu marido que se responsabiliza pela consequência daquilo. Legal. E pra mim isso é maravilhoso. Eu durmo. Agora eu vou fazer outra pergunta para as duas. Eu durmo, é tô ótimo. entrevistando as Eu duas tô só agora. pensando, eu só queria dormir. Carol, a gente falou do papel da mulher pro filho e estamos falando agora com o marido. Tá. Mas vai uma pergunta legal. Por que as mulheres... Eu vou falar agora de novo. É o lance do ovo e da galinha. Porque na minha cabeça,
como homem ele tem mais pulsão sexual, se um casamento para de ter sexo ou intimidade, via de regra, tem as exceções, mas via de regra, começa com a mulher. Sim. Por que as mulheres permitem que isso aconteça? E se mulher, então, pode ser que não goste de fato de sexo? Para mim, existem várias respostas para esse porquê. O principal motivo para a falta de sexo no casamento é a preguiça. Então a mulher não curte muito. Porque o homem e a mulher, o homem é tipo micro-ondas, bicho. A mulher, Eu sei. eu quero, tá na hora. Não, é preguiça da mulher mesmo. Da mulher, entendi. Só que, infelizmente, hoje eu recebo muitos relatos de homem que não tem mais interesse. Porque isso é feminino, isso a gente já sabe. Então, sim. assim, infelizmente não é mais só os homens querem e as mulheres não querem. Hoje eu não sei, eu não tenho um percentual, Sim. mas eu arrisco dizer que Tá quase 30% entendi. dos homens falam não para uma mulher. Acredito que sim. O que é tá? triste demais, né? Porque, enfim, não acho que é da natureza do homem ser assim. Mas o principal motivo para as mulheres não quererem é a preguiça. Não preguiça do tipo, não fiz nada e quero seguir não fazendo nada. É do tipo, eu estou cansada do dia todo, do que aconteceu, da minha vida. A hora que você deita na cama, vem aquela preguiça, porque... vou voltar. Só que o que eu sempre falo para as mulheres é, galera, ninguém tá chamando para bater uma laje, entendeu? Para colocar uma laje, você tá chamando para fazer um negócio que vai ser bom para você. Posso te falar uma coisa? Você, mulher que está ouvindo essa coisa que a Carol acabou de falar que é verdade mesmo, mas pensa aqui, Gustavão. Tu imaginar que a tua mulher não tá fazendo sexo, amor contigo, porque ela tá com preguiça. Puta, esse cara deve se sentir o maior merda do mundo. E eu vou... Ele derrete na cama. Caralho, eu morri! Cara, mano, dá-lhe uma facada logo nesse cara, velho. Eu vou além. Eu falo para as pessoas assim, que tenebroso que é a vida de uma pessoa que tem que implorar por sexo dentro de um casamento. Implorar, porque é isso que acontece dentro dos casamentos. Porque uma coisa é você virar um dia e falar assim... Hoje não vai rolar, porque eu não tô no meu 100%. Mas amanhã a gente resolve essa parada. Claro, são exceções, são momentos, Beleza. claro. Outra coisa, você não faz ideia do que eu já vi de pessoas que estão há anos sem sexo. Meu Deus. E aí você conversa com a pessoa. Aí tem a segunda coisa, que aí é polêmico, que a galera vai brigar comigo, que é: eu não acredito na tal da libido. Treinamento, né? Eu concordo contigo, Eu sabia? acho que todas as mulheres... Tesão rola. Mas a mulher tinha que treinar a cabeça dela, pô. Então, existe problema hormonal. Sim. E aí, este problema hormonal de mulheres que estão desreguladas... Só que se você perguntar para as médicas, para endocrinologistas, ginecologistas, quantos exames vêm de fato alterado dessas mulheres que vão reclamar de falta de libido? É pouco. Quase Até porque... Não, eu te digo mais. Como médico eu te falo isso. A ferida testosterona da mulher é uma perca de tempo, porque é tão baixo que é erro de exame. Eu tô com 26 testosterona, gente. É cabeça. A minha deu 0. Mas não quer dizer que é zero. É porque o laboratório não vê. Você, né? Você pode ver como eu tô muito mais forte. Por isso que você tá assim, ó, nesse discurso aí, meus ó. filhos estão maiores, Então, porque aí eu preciso falar também, né, gente? Vamos lá. A testosterona é tão baixa. Calma. A testosterona é tão baixa na mulher, Fernanda, que o laboratório é erro. Ele dá lá. Não lê. É bobagem pedir texto pra mulher. Quer passar logo gel, passa. É muito mais clínico. O que você tá sentindo? Tá cansada, a cabeça tá funcionando, tá tendo tesão de vez em quando pelo marido. Aí tu passa um gelzinho de texto pra aquela mulher que não tem nada disso. Tá, mas agora eu vou... Vai lá, então fala. Tá, agora eu vou trazer o meu lado aqui, tá? Eu sempre falei isso que a Carol falou e concordo, mas depois de ter 2 filhos pequenos... Gente, privação de sono não é fácil. Não é. Você... Faz 4 anos que eu não durmo uma noite inteira. Em algum momento, meu filho mais velho, agora, nos últimos tempos, ele tem acordado. Antes era o mais novo, porque era pequeno. Então, assim, tem isso. É você trabalhar. Né? E não é você trabalhar só porque você quer. Você trabalhar porque seu trabalho também tem uma relevância ali na renda da casa. Você ter filhos pequenos, você escolher... Né, não ter ajuda ali, tá com seus filhos mais perto de casa. Tá. Então, assim, óbvio que eu concordo que a gente não faz muitas vezes por preguiça,
fato. E concordo que pro cara deve ser triste. Não tinha que ter falado isso. Vou pedir pro editor tirar pro teu marido não ouvir esse tipo de coisa. Não, mas vamos ser realistas, é verdade. Daí deve ser ruim pro cara, mas eu acho. Eu teria derretido aqui assim, ó. Peço pra sair, vou pedir pra sair, porra. Não, mas eu acho que a gente também precisa entender que tem momentos assim. O Winnicott, né, que é o psicanalista da linha que eu trabalho, ele fala que quando a gente se torna mãe, a gente dá um passo pra trás pra nossa barriga crescer pra frente. E a gente tá preenchida daquele bebê né, durante um tempo, porque a gente não pode se desligar daquele bebê. E pra gente transar, a gente tem que se desligar do bebê. Eu não tô falando que você tem que ficar meses sem transar, não é isso. Mas é natural que tenha que haver um esforço maior neste momento da mulher. Porque é isso, você tá ali, só que até você desligar do bebê chorando, da fralda, do leite, não sei o quê. E se eu não fosse mãe, eu ia ser contra esse discurso, porque eu era. Homem, ele quer muito mais sexo que mulher por natureza. O homem tem ele tem mais testosterona, gente, é fato, né? Mas é claro que eu sempre falava, antes de ter filho, que o sexo é uma escolha. Você escolhe. Sim. Né? Não é, você vai esperar a vontade vir, não, você escolhe. Só que quando você tem 2 filhos pequenos, as batalhas também são um pouco diferentes. Eu acho que a gente também precisa respeitar no sentido de não se cobrar, porque eu já entrei muito nessa. Meu Deus, cadê a pessoa que eu era antes, daquele jeito, daquela... Gente, não dá pra ser como eu era antes, neste momento de vida dos meus filhos. E tá tudo bem, eu não preciso ir para um extremo, nem para o outro. Mas também a gente precisa respeitar que tem uma mudança hormonal, cerebral, de atenção, que é complicada e que muda. Então, para isso eu tenho 2 coisas. Uma é, biblicamente falando, o homem, ele ama a esposa como uma parte do corpo dele. Então, se ele tá vendo que a mulher dele está desgastada por conta da rotina que ela tá, ele nem deveria insistir para algo que ele tá vendo que a pobre não tá nem em condições, entendeu? Então, ou ele se envolve um pouco mais na rotina das crianças para diminuir o peso dela, ou ele contrata alguma ajuda, ou ele dá algum jeito de ajudar a esposa dele, que ele tá vendo que tá realmente estafada. Então, eu não tô falando aqui que é pro homem, eu quero ter e tem que ser na hora que eu quero. Não, ele ama a esposa dele, então ele cuida dela. Uhum. Se ela tá acabada, ele tá errado de querer, de insistir, de pedir. Então, esse é um ponto que eu tenho. O segundo ponto que eu tenho é que eu acho assim, dentro de um casamento saudável, em que vocês estão conectados, que tá rolando intimidade, tanto que eu falo assim, eu não gosto nem de chamar de sexo dentro do casamento, eu gosto de chamar de intimidade, porque é algo além. Quanto tempo você precisa de realmente dessa relação sexual toda? Quanto tempo? 1 hora. Ah, que 1 hora? 1 hora. Que 1 hora? Não, Pomba. Nossa, gente. Quer nos... Então, cara, não, uma delícia. 1 hora, amor. É uma delícia. Não tá sendo... 1 hora, mulheres. 1 hora. Imagina. É uma delícia. Não, é uma delícia. Não tô falando que não é. Bom. Agora, aqui, ó. Isso é jantar especial. Arroz com feijão, meu querido. 45 minutos. Da outra vez que eu vim aqui, eu contei de um vídeo que eu vi de uma menina. Eu queria muito lembrar o nome dela pra dar o crédito, porque ela foi sensacional. Ela falou que o relacionamento dela estava acabando. E ela vai pra academia 1 hora por dia, passeia com o cachorro 45 minutos por dia. Ela vai na manicure uma vez na semana e fica lá 1h30, que faz mão e pé, ela faz não sei o que. Aí o marido dela chegou pra ela um dia e falou assim: você tem 12 minutos por dia pra mim? Ela falou, 12? Pra quê? Ela não tinha entendido. Ela falou, pra quê? Ele falou, preciso de 12 minutos. Aí ele falou, só te peço isso, porque se você tem 1 hora pra academia, não sei o que, 12 minutos pra mim? Ela falou, tudo bem. Ele falou, então beleza, hoje à noite, sexo de 12 minutos. E ela falou que ela falou assim, cara, eu não conseguia falar não, porque eu pensava assim, 12 minutos é muito pouco tempo pra eu falar pro cara, não vai rolar. E ela falou que todos os dias eles começaram a ter essa relação, 12 minutos. Não era provavelmente 12 minutos cravado, mas era algo tipo, 15 minutos resolveu. Porque são casados, não tem todo o rolê da preliminar, fazer, conversar. Não, gente, a vida de casado é outra etapa da sua vida. É muito mais prático. É muito mais prático. Você não precisa ficar batendo papo, você não precisa... Sim. Óbvio que você precisa fazer de qualidade. Mas porque arroz e feijão eu gosto de comer muito bem temperadinho, de muita qualidade, entendeu? Mas também não precisa ser 15 minutos. Mulheres, 45! Aí sei que a moça... Minutos. Os homens vão me amar esse programa. A moça terminou... eu duvido. A maioria dos homens, pelo que eu vejo hoje em dia, não aguenta
aguenta tudo isso não, filho. Olha, é a história do ovo e da galinha, viu? Mas enfim, sei que a moça virou e falou assim, o casamento dela, ela falou, diminuiu em 70% as brigas do meu casamento. Eu tô muito mais feliz e bem-humorada, porque eu comecei, né, me satisfazer todos os dias, porque o sexo não... Eu não sei de onde as mulheres tiraram que sexo é para os homens. Não, o sexo é pros dois. Não, sexo é pra mulher. Não, é pros dois. Tá? Não, sexo Você é pra tá mulher. querendo se vender demais nesse programa. Eu vou chamar sua mulher aqui no próximo. Posso falar? No próximo, eu quero a sua esposa participando pra contar desses 45 minutos. Liga agora pra minha mulher. Eu já falei isso várias vezes aqui no programa, Pelo falando amor sério. de Deus. Eu tenho essa máxima na minha mente. E vou provar pra senhora. Ai, meu Deus. Vou provar-te-ei agora. A maior alegria de um homem é ver a sua esposa no clímax gozando. Nada nessa vida, nada realiza mais um homem do que quando ele vê a mulher dele tendo um orgasmo. Pode falar pra... É ou não é verdade? Eu acredito, eu não tô duvidando de você. É verdade o que eu tô falando. Então o homem faz sexo, não é pra ele. Mas assim, ó, quanto menos você faz, menos você quer fazer. Então, se você tá numa fase da vida em que as coisas estão mais difíceis e você fica jogando pra amanhã, filha, vai fazer cada dia menos. Cada dia menos e cada dia menos. Essa moça que falou dos 12 minutos, o que ela quis dizer? Cara, tira 15 minutos do seu dia, começa dessa forma. Tipo, põe assim, ó, vamos fazer dia sim, dia não? 15 minutos, a gente combina, vamos deixar... E não é questão de estar marcado na agenda, não, é tipo, vamos estar dispostos a fazer isso, porque assim, eu odeio fazer comida, jantar, eu odeio. E todos os dias eu tenho que fazer. Então, se eu me esforço para fazer algo pela minha família, pelos meus filhos, por mim, né, porque eu também janto... Por que eu não posso fazer isso pelo meu casamento? Porque não é pelo meu marido que eu tô fazendo, é pelo meu casamento. Então, na minha casa, eu não nego pro meu marido. Então, quando ele chega e eu tô já assim, ó, cobertinha aqui, assim, ó, já com o olhinho fechado, e ele põe a mãozinha aqui, eu falo, às vezes dá até uma vontade de você falar... Mas aí você fala o quê? Editor, corta essa parte que o marido dela não fica bravo. Não, aí o que eu falo? Não, bora lá. Não, mas você não nega nunca, então? Não nego. Não nego. Porque se um dia sair de casa pra procurar fora, não vai nunca poder falar que é porque não tinha na casa. O amor, ele é altruísta. Esse é o único amor que existe. O resto são amores vulgares e passageiros. De trocas e de egoísmos. Num casamento não é amor por troca. Eu não amo a minha esposa pelo que ela faz pra mim, ou eu não amo a minha esposa pelo que eu sinto por ela. Eu amo a minha esposa como uma decisão diária. Se eu colocar o amor pela minha mulher dependendo do meu sentimento, ou as minhas ações pela minha mulher dependendo dos meus sentimentos, meu casamento já teria acabado há muito tempo. É tipo mais ou menos assim. Eu trabalho, eu mantenho a minha casa, e eu tenho que pagar a luz. Tem que pagar a luz, senão quem acaba. Ah, não, esse mês eu estou sentindo... Não, concordo. Que eu não tenho que pagar a luz. Vai lá, trouxa. Vai cortar tua luz. Então, mas... O casamento, o sexo é a mesma coisa. Então, mas pro homem é mais fácil não do que pra vira mulher. Desculpa pra mulher, Fernanda. Ah, não acho. Não, eu acho que... Não acho porque vocês têm mais hormônio que a gente. Fisiologicamente falando, óbvio. Peraí. Vem cá, isso eu gosto, esse papo eu acho adorável. Porque a mulherada, isso é interessante. Até as que pensam que não são feministas, elas não perceberam o lugar que colocaram o homem. Pra nós é fácil. Peraí, donzelas, coloca o nosso pé aqui. Não é difícil pra caramba, vocês não podem fingir nada. Tu já tomou arrego, humilhação de patrão? Tu sabe o que é tu ser humilhado por outro homem? Não, e pela própria mulher. Ou pela própria mulher? Por isso que eu tô dizendo. Ou estética, o homem precisa muito da estética da mulher pra sentir o desejo. Então daí a mulher virou outra pessoa e aí ele... Eu não acho que... É como se fosse pra mim refeição. Você não faz refeição pra você e pro seu marido, pros seus filhos no casamento, na sua casa? Eu acho que assim, isso é eu concordo. É uma função, é uma obrigação. Porque, Fernando, olha só. Sei. Vocês estão falando assim, é diferente. Não, tudo bem, eu sei que psicologicamente, eu já deixei claro, nós somos diferentes. Minha questão não é essa. Mas a obrigação é a mesma. Nessa hora, as pessoas querem se eximir das obrigações. A obrigação é a mesma. E aqui vem uma questão, porque sexo só dá pra fazer ali.
Desculpa, a obrigação é a mesma. Eu vou além. Ah, porque pro homem é mais fácil. Tem certeza? Vocês não têm noção que é ser homem, cara. É mais fácil. Não, Fernanda, não, bicho, não é. Não é. Ser homem é duro. O cara, pra ser homem de verdade, meu irmão, o cara mata um leão por dia. É fácil ser afeminado. É por isso que esses homens estão tudo frouxo. Mas... Ser homem de verdade, ter caráter, não mentir, não se corromper, você exercer seu papel de amar a esposa pronto pra morrer por ela. Ser um guardador, um protetor. Não, mas eu acho que a Oxi! questão Não, é nem isso. fisiologicamente, É isso. você tem hormônios que fazem com que você, depois de um tenha dia mais vontade, estressante, mais rápido. você fala assim, aqui é um momento em que eu entendo o prazer como algo que vai Posso me te relaxar. falar? Não é. Eu vou te falar com eu agora. Tô falando de mim. Esquece os outros, não. Tô falando de Mas mim. você é homem, você tem os hormônios Eu vou aí. falar de mim. Não é. Eu chego no final do meu dia na minha casa, eu tô cansado. Ou tu acha que eu fico pensando nisso? Agora eu vou fazer sexo, porque agora eu vou desestressar. É o cacete. Eu não tô afim. Só que eu olho pra minha mulher. Eu olho pra minha mulher e falo: quer saber? Esse momento é nosso. E eu vou viver isso agora. Por Deus eu tô falando pra isso mim, aqui. É papo. É Não, pra mim é assim, é que nem academia. Você faz, Você você tem que gosta de fazer, academia. né? Você vai, porque por vários motivos. Você vai sem vontade, você vai com tempo corrido, você vai, mas você vai porque aquilo tem uma função na sua Uma vida. função. Isso eu concordo. Eu O acho que... sexo tem uma função no casamento. Eu concordo. O que eu acho que talvez resuma isso é muito mais fácil o homem, biologicamente, ter vontade, porque ele tem mais hormônio. Pra nós, a gente não pode ficar presa na vontade, porque se a gente ficar presa na vontade, Sim. a gente não vai fazer. Sim. Então, acho que a gente tem que partir desse ponto. Mas negar que é mais fácil. Que é isso? A mulher... Eu sei, Fernanda. Meu ponto A mulher na TPM. é que É difícil pra caramba eu sei, transar é na que eu TPM. acredito. É como o homem depois de tomar um esporro do patrão, que fica com o pau murcho. Vocês acham que é fácil? Pô, eu tô falando uma coisa muito séria. Mas vocês querem mais do que a gente, né? Então, vocês... Entendeu? Não, eu tô te explicando. E talvez não seja o certo. Ela ok. deu um exemplo muito bom. Da mulher que tá casada, não faz sexo com o marido, separa, mas é que quando vê o marido, é fogo e brasa. Sabe o que é isso? Que tem outra função. Não, cara, é isso. A mulher tem que aprender a treinar a mente dela pra curtir o sexo naquele momento. A mulher acha que não tem. A mulher acha que o marido tem que abrir a porta do carro. Não tô dizendo que não é legal. É legal o cara abrir a porta do carro. É legal o cara mandar uma mensagem pra mulher. Mas ainda que ele não faça isso, você, como mulher, faz o quê? Eu treino a minha cabeça, porque aquele momento é excelente pro casamento, como ela falou até agora. Eu acho que eu devemos seguir esse caminho. Mas não dá. Chega em casa, você falou, chega em casa cansado, pô, não tô afim de transar. A tua mulher não vai ficar te pedindo para transar todos os dias, como provavelmente um homem estaria disposto todos os dias. Então, a própria cobrança, a necessidade, ela já é diferente. E para o homem é mais fácil, hormonalmente falando. A gente tem que fazer uma escolha diária que eu acho que tem que ser feita. Para o homem, por mais que ele tenha que fazer escolhas, ele vai não ter que fazer escolhas, talvez, alguns dias, e que a mulher não vai cobrar nada dele. Olha, Porque a gente quer menos. Eu me sacrifico Ai, diariamente. coitadinho, 45 Stephanie, minutos todo por dia ali, ó. Stephanie, todo dia ali, Mas meu amor, eu todo quero. dia você tá de Muito parabéns. obrigado. Vocês estão de parabéns. Muito Vocês dois, obrigado. né? Mais ela, inclusive. São 17 anos de casamento, muito obrigado, Stephanie. Isso era antes Por de eu ter isso, filho, hein? Muito realmente era sacrifício. todo dia. Agora... É muito sacrifício, mas eu tô lá, ó. Não, isso é outra coisa. Muitas pessoas me perguntam qual é a frequência ideal. Eu não vou dizer para uma pessoa qual é a frequência ideal. Mas a questão é, tem que ter uma frequência. Tem que ter uma frequência, é. E não é mensal. Entendeu? É semanal. Pro homem não ter câncer de próstata 25 vezes no mês. Eu já recebi esse estudo. Essa é a frequência ideal. Mas a questão é... Não, eu acho assim, ó. Ó, o Gustavo vai sair aqui, ó. Meu amigão, eu tenho certeza, velho. eu Olha, atendi. cara, Olha, muito hoje- obrigado. hoje não Tô vai ter apaixonado jeito. por você, meu As amigo. crianças já vão estar dormindo aí você chegar, né? Então, Hoje, o que eu tomara. vou fazer hoje? Não, mas eu atendi uma pessoa que era assim, no começo do casamento, todo dia, vieram os filhos, rareou. Aí eu ainda falei pra ela, quando ela tava casada, eu falei assim, pare de negar sexo pro seu marido, porque você sabe que é algo importante. Porque assim, tem casamento que você vê que a frequência vai ser menor. E tem casamento, tem casal, tem pessoa que quer uma frequência maior. Então você precisa ajustar isso no... Você casou com aquela pessoa. Então você tá casado com um cara que todo dia tá animado, todo dia quer, dificilmente você vai conseguir mudar pra 2 vezes na semana.
Então você precisa, e pior, biblicamente falando, você nem deve, você deve comparecer todas as vezes. Mas, enfim, eu falei pra ela, tenta negociar um tanto, tal. Não houve negócio, se separaram. Separou, ele estava com outra pessoa e procurava ela. Ela tinha relação, carro, no trabalho, na garagem, na escada. Eu falei pra ela, ele está com outra pessoa, ele não vai voltar com você. Então por que ela daí abriu uma... Não, daí eu sou louca, faço o que ele quiser. Porque ela entende, tem uma função, você entende? que o sexo vai trazer ele de volta. Então, porque tem uma função. Eu vou Isso. conquistar, eu não vou perder. Então, agora, cadê depois, o que você me aí falava? no casamento entra aquilo, né? O jogo tá ganho. Eu também não concordo com Cadê isso. o que você me falava que acabou libido? Exato, Achou? exato. Tava perdido e achou. Posso falar outro erro das mulheres? Outro erro crasso que as mulheres cometem? Pro homem, nem sempre é sexo. Esse é um grande erro. Às vezes, cara, é só deitar na cama e dar um belo beijo na boca, se amassar, se abraçar, não precisa fazer sexo. E o cara fica Que é a feliz. intimidade. Por isso que eu chamo de intimidade. Pra mim não é sexo, é É intimidade. louco. A mulher acha que é penetrar só. E é por isso que eu sou contra, não sei se é a favor, mas eu sou contra criança dormir no quarto do casal. Como cama compartilhada, que o Como pessoal regra. chama. Como regra. Você Então, leva numa necessidade. É, Ou que eu- aconteceu, precisou, eu acho que tralá, muita tralá. criança entra no quarto do casal com a função da mulher não transar com aquele cara. O problema é essa função, eu também sou contra. E eu acho que o ideal é que durma no quarto, né? No quarto da criança. Mas muitos casais colocam o filho no meio, aí vem muito da mulher, pra não ter sexo. Isso é muito ruim. Mas entende? Isso é muito ruim. A mulherada... Então, por exemplo, período terrível pro homem. 40 dias depois que nasceu o bebê. Cara, o homem fica seco, fica com cara de leão de zoológico. Cara, e a puerpério mulher é tá complicado, né, gente? sugada, É. entendeu? Ela tá sem Não, a cara, O alma homem, então, dela. Ela a mulher tá tá sugada, aí investindo o no homem bebê, é diferente. desejando ser sugado pela mulher, tá ligado? Mano, não dá pra fazer sexo, mas brinca com o teu Mas marido deixa eu te um falar pouco, uma pô. coisa. Eu concordo com você, mas deixa eu te falar uma coisa. Que é bom para os homens saberem. Esse período pós-parto para uma mulher não é nem só a questão da disposição física. Ou É um da investimento vontade. emocional. É aqui, ó. É um corpo que você tá que não é o seu corpo. Você tá vivendo um negócio horroroso. Porque antes você tinha aquela barriga bonita de grávida. Agora você tem uma barriga, 40 dias pós-parto, sua barriga tá feia, o seu peito tá cheio de leite, jorra leite. Então você tem que outro usar momento. sutiã, porque senão... É hora de tu se vingar do teu marido. Entendeu? Na cara dele. Não, é um negócio... Leite na cara E assim, dele. ó, Vai. sai daqui. Tu não gosta? Ó. Uma coisa que nunca... Eu vou contar um negócio aqui que talvez quem não tenha... Mulheres que não têm filho não sabe. Dói ter relação sexual depois que você Nossa. tem uma criança. Como? Dói Sai de- a cabeça! Eu ouvi meu filho Sai, não nascer. entra. O meu filho Meu nasceu. Deus do não, céu, mano, como meu dói filho demais. nasceu parto É muito natural. difícil. Eu vi. Quando saiu a cabeçona, eu falei, não reclama nunca mais, viu? Você não faz Não, é muito- ideia. fica e aí seco não o negócio, me né? contaram Diferente, disso. E eu achei, né, que tinha acontecido alguma coisa de errado. Não, é normal. Porque a dor que eu senti a primeira vez que eu cheguei no médico, depois eu falei assim: o que você fez? Eu preciso que você desfaça. A minha médica me avisou. Então, ninguém me avisou. A médica E me aí, ninguém toca nesse assunto. Ninguém toca no assunto de que o peito vai ficar jorrando. Aí você tem que pôr o sutiã, o protetor. Então você tá feia. Você se sente feia 40 dias depois do parto. Você Só vai que me tu perdoar. acha que vocês ficam. Não, a gente acha Não, e o eu achava investimento, minha mulher. e o Você tá investimento descabelada. da mulher tá no bebê e tem que estar, não tem jeito, é diferente. Você já ouviu falar do É choro diferente. no banho? Você liga o chuveiro, você ouve um choro. Você desliga o chuveiro, o choro acaba. Então, assim, É a bizarro, mulher é fica só- muito louca nesse fica período. muito louca. Então, os E não é maridos... só nos 40 dias, não. Isso dura. Eu tô dizendo assim, que né? logo quando você tá voltando, que os maridos estão... Nossa, eu Tem que ter preciso... paciência. Aí é o amor, calma, né? Calma, Cadê o porque amor assim... no casamento, né? Então, Vamos- é isso que eu falo. É. O marido, ele precisa olhar pra mulher dele com amor. De tipo, vamos Não, eu reconectar. passei por isso 3 vezes, eu sei como é. Realmente não é fácil pra mulher. O cara Mas- tem que ter paciência. mas tem que existir. Tem que ter decência. Só que eu volto. Por exemplo, o que eu percebi no meu casamento. No meu casamento eu posso falar isso. Que é uma coisa que, graças a Deus, fluiu de uma maneira legal. Óbvio, não pode fazer sexo, mas quando a mulher deita na cama, porra, eu não sou um imundo. Eu a abraço, eu falo com ela, eu digo que ela tá linda, eu digo que ela é, porra, cheirosa, que eu gosto da pele dela, eu a beijo na boca. Então isso vai criando
Porque a mulher, eu sei que ela tá fragilizada. Eu sei que ela tá se sentindo, como você falou, ela tá triste, ela tá difícil para ela. Cabe ao homem, nesse momento, conduzir. Sim. Meu ponto é sempre aquele que a mulher enxergue, como você acha que usou as palavras perfeitas, o sexo como algo fundamental para que o casamento tenha saúde. Só isso. E nem sempre é sexo. Carinho. Sim. O homem, gente, ele só precisa da validação da mulher dele. Veja que interliga. Você pode perguntar, quando você chegar na tua casa e for falar com o teu marido, pode perguntar Acho que eu vou falar com ele hoje ou eu vou ter que fazer sexo? Pode perguntar pra ele. Aí eu vou chegar tarde em casa, hein? Quando eu falei... Não, mas você não nega. Você tomar, ó, se prepara. Dependendo da hora que eu chegar, o marido já vai estar dormindo, vou falar, hein? você Não, não eu vou ligar dorme. pra ele. Você não Você vai me dorme dar o porque telefone hoje... dele, eu vou ligar pra ele. Ela chegou, olha. Com essa testa 26 aí, eu quero ver. Mas uma coisa é verdadeira. Uma coisa é verdadeira. Por exemplo, eu falei que o prazer do cara é ver a mulher dele tendo orgasmo. Então ele se sente pleno. Por quê? Porque a validação, o cara conseguiu dar prazer para a pessoa que ele mais ama na vida. Então esse cara, ele precisa da validação da mulher dele. Esse lance que você falou do olhar de admiração. É porque para o homem, né? O homem, ele precisa se sentir poderoso. O homem se sente poderoso de duas formas. É ganhando dinheiro e é transando. Tanto que caras, muitas vezes, a gente vê isso clinicamente, que não estão ganhando dinheiro, ficam enlouquecidos para transar. Porque é onde ele se sente com poder. E caras que às vezes, né, estão muito bem sucedidos e estão trabalhando muito, de repente dão uma diminuída. Por quê? Porque o poder do homem, ele tá aí, ele tá no falo, como dizia Freud. E a mulher tem que olhar para aquele cara. Quantas mulheres já me relataram assim, pô, você acha que eu não transo com meu marido porque ele tá gordo, tá? O marido vai lá e emagrece, tá transando? Não tô transando. Por quê? Porque ela não tava admirando aquele cara não tava ali num lugar de eu tô para você, eu te sustento, eu te protejo. Sustentar de sustentação emocional, de proteção e tudo mais. Então, por isso que eu falo que o que o sexo representa, como que é a palavra que eu usei, que eu esqueci? É a função que o sexo tem, muitas vezes, para a mulher, né? Então é isso, poxa, a mulher separou, começa a querer transar com o ex-marido, porque aquilo lá tem uma função diferente. Então a gente só não pode se perder, talvez, dessas coisas, que você não vai deixar nada na vida, você pode fazer porque você tem vontade. Eu não vou treinar todo dia porque eu tenho vontade. Eu vou treinar todo dia porque eu tenho que treinar. Eu não levanto à noite porque eu quero, eu levanto porque eu tenho que levantar. Sim. Transar é a mesma coisa, mas a gente tem que entender que pós-parto e pós-maternidade, tem muitas mulheres que tem uma mudança em relação a isso. E a gente entende. Aí tem a ver, às vezes, com a história da mãe da mulher. De repente, é uma mãe que se separou. Já ouvi casos, assim, por exemplo, dos pais que se separaram. E aí, a mulher que teve filho agora acha que a criança é o motivo da separação. Então, ela começa a ser só mãe. Ela começa a ser só mulher. E não consegue ser só mãe, porque ela acha que se ela for mãe, ela vai perder o marido. Ou o contrário. Então, assim, tem tantas questões envolvidas. E, gente, eu, antes de ser mãe, tinha até um destaque no meu Instagram que eu falava que sexo é escolha, que você tem que transar todo dia, porque quanto mais você transa, mais você quer transar. Concordo com tudo isso. Mas tem nuances que, se a gente não considerar na individualidade de cada um, aqui a gente está falando no geral. Sim. Né? Mas eu acho que é quando a gente parte desse ponto, que não é vontade, que é escolha, né? Que é uma troca, não é só para um. E também né? temos Pros que ver dois. quantos filhos essa mulher tá tendo, né? Porque assim, você teve um filho. Eu tenho uma frase que eu falo assim: nasce uma mãe, morre uma esposa, né? Então nasce a Tem que mãe, tomar a cuidado. esposa foi com Deus. Tem que então, tomar assim, cuidado. a criança que demanda, ela vai cada vez demandando menos. Então a mulher tem que ter a mentalidade de que o meu marido é a minha prioridade. Não é a criança. Lembra que eu falei no começo que o marido, ele é prioridade da mulher, o que não significa tempo demandado. Porque quando você tá com um bebê recém-nascido, 95% do seu tempo é para aquela criança. Uhum. Só que o seu marido importa, ele é uma prioridade para você. Então você tem que checar se as necessidades do seu marido estão todas supridas. E aí aqui entra aquela parte do amor, né? Então ele não vai demandar de você coisa que ele sabe que você não está em condições de dar naquele momento, mas ele precisa de atenção, seu marido, então ele não pode ser simplesmente esquecido. Tive um filho, agora você toca aí seu barco que eu vou cuidar da criança. Não, ele precisa ainda da sua atenção, ele precisa do seu carinho, ele precisa do seu toque, ele precisa do seu cheiro. Então, o marido não pode ser esquecido.
Ele é a sua prioridade. Sempre. A criança, ela vem em segundo, em terceiro lugar, né? Porque por causa de Deus. Mas você vai gastar tempo com a criança, você vai se dedicar totalmente, plenamente, mas você não pode se esquecer que você tem um marido na sua casa. Eu concordo que você não pode esquecer, mas eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre a questão da prioridade, que eu concordo que não é investimento de tempo. Mas eu não sei, eu acho que eu preciso pensar sobre isso. Sobre a questão do investimento do tempo e do ser prioridade, porque é difícil, talvez, você separar um pouco isso, né? Porque assim, a criança depende de você, né? Então, mas quando você pensa no contrário, eu sou prioridade pro meu marido sempre. Sempre. Não nada passa na frente. Não pode passar na frente. E às vezes vai. Alguma coisa... Pro homem, é muito mais fácil ele jogar o trabalho na frente. E a mulher é o filho. E pra mulher é o filho. E todas as vezes que isso acontece, o casamento desanda. Todas as vezes que você coloca o seu filho como prioridade na sua vida, você vai se estressar. Não tem como. Mas aí, por exemplo, você tá lá, vai transar com seu marido e seu filho chora. Né? Prioridade. Aí você não pode deixar seu filho chorar. Eu, pelo menos, não vou deixar meu filho chorar. Mas assim, é isso que eu tô dizendo. Aí a prioridade pra mim que você é casado com uma pessoa funcional. Então, assim, ele entende as funções dos seres humanos. Então, Mas aí você não acha que é prioridade nessa hora? Entendeu? Você tá lá com seu marido e seu filho chora. A prioridade é atender o seu filho. Não, é uma emergência que você tá atendendo. Então, você não... Dependendo da idade do filho e do ponto que você tá ali, dá até pra você terminar o que você tá fazendo pra ir lá atender a criança. Que a criança pode falar. É que eu acho que eu não cheguei... Coisa dos 2 minutinhos, né? 40... Acho que eu não cheguei nessa idade de filho ainda. 45 minutos. Não, mas e outra coisa? Não precisa fazer sexo só quando a criança tá dormindo à noite. Então, assim, tem outros horários do dia que você consegue trabalhar. Tem momento... Então, assim, as pessoas precisam abrir a imaginação delas. O sexo não é aquela coisa que acontece... pus as crianças pra dormir às 9... Sabe qual que é o melhor momento? Manhã, tarde e noite. É quando dá, meu camarada. A sua esposa, qualquer coisa, se ela quiser me ligar depois pra... Vocês acham que ela não chora nada, né, Stephanie? Dela deve ser 45. Quanto que tá a testosterona dela? Não adianta medir testosterona. Mas você deve passar nela toda noite. Ela tá com gelzinho, ela tá com gelzinho. Eu quero esse gelzinho também. Certeza que ele passa quando ela tá dormindo. Graças ao bom Deus, pelo amor de Deus. Não, mas eu não nego. Eu não tô brincando, eu não nego pro meu marido também. Tem uma coisa que a Fernanda falou, que você disse também muito bom, da emergência e da prioridade. Emergência é uma coisa. Eu entendo tudo que está sendo dito, viu, Fernanda? Eu entendo. É que eu só não sei se prioridade... Às vezes, talvez, para mim, esteja um pouco confuso isso. Eu não sei se prioridade é a palavra. Por que... Veja bem. Filho dá trabalho. Eu tenho 3. Eu já expliquei. Eu tô lá, eu sei. E fazendo todo dia, você vai ter mais um tanto, né? Se Deus quiser. Eu queria ter 5 ou 6, velho. Se der tempo, Deus me permitir, eu tenho. Vocês não evitam? Não. Eu não. Mas ela tem quantos anos? Minha mulher tá com 37. Dá tempo. Dá. Não, dá. 36, Dá 37 umas 2 raspinhas, sai. Dá. Ela não usa anticoncepcional, a gente também não usa preservativo, vai naquela de tipo, hoje não, segura, vai fora. Aí eu vou fora, meio fora. Vamos tentar, deixa no amor de Deus. Todos os nossos filhos foram assim. Foram presentes de Deus, porque veio de maneira inesperada. E é uma benção, cara. Eu acho que criança é uma benção, assim, não tenho o que pensar. Mas eu entendo, Fernanda, eu também entendi essa questão do ponto da prioridade que você falou, de entender isso. Eu vou tentar te explicar. Por que o bebê parece ser de cristal? Não é. Tem uma fase que é. Não é, cara. Pode reparar. Cara, chora, dorme de 3 em 3 horas, ela dorme o dia inteiro praticamente, mama, arrota, dorme. Não, sim, lógico. Eu tô falando de quando nasce ali pequenininho, depois. Meu filho tem 1 ano e meio. Cara, é tudo autônomo já, praticamente. E sabe o que falta muito? É rotina pra criança. São lares que são tudo uma bagunça, aí você não consegue mesmo encaixar um sexo aí no meio do caminho. Tem que ter rotina. O meu filho de 1 ano e meio. Filho de 1 ano e meio, ele acorda, aí vai lá, brinca, tal, come... Fica lá gritando, chorando, aí volta, cai, levanta. Cara, deixa o moleque, velho. Tá com medo do quê? Dele cair, se machucar? Deus, os anjos guarda. Senão se enlouquece também. Não, eu concordo. Aí, beleza. Aí tem a hora dele dormir à tarde, a soneca, a famosa soneca. Bota no tom.
tu já ganhou umas 2 horas ali. meu querido. Se tá em casa, Se o pai e a mãe estão em casa, né? Sim, que também aí não já tá. é uma... Ele vai dormir que horas? 9 horas da noite, 8h30, 9 horas, 10 horas, dependendo. Beleza, botou pra dormir. Ele vai dormir. Mas ele vai acordar 3 horas da manhã. Cara, beleza, acorda. Não, dos tempo dois. tem, lógico que tem, gente. Então, é tempo isso. tem. Você dá tempo pra ir pra academia, o povo Lógico acha, que né? tempo Não, tem. E eu, esse negócio da rotina, pra mim sempre foi muito claro. E eu falava pra todo mundo, meus filhos dormem às 7 porque eu preciso de tempo com meu marido. Porque se eles forem dormir próximo do horário que eu vou dormir... Não dá. Meu marido nunca vai ser minha prioridade. Ele sempre vai ser resto do que sobrou de mim. E eu não posso entregar pro meu marido o resto. Eu tenho que entregar parte boa minha ainda. Então, os meus filhos, eles têm disciplina de horário. O meu filho, que tem 12 anos e meio, essa semana falou pra mim: mãe, eu sou a criança que dorme mais cedo da minha escola. Que Olha que bom. maravilha, você vai crescer, filho, vai ser ótimo pra você. É. Então, assim, vai dormir, porque eu preciso de um tempo conversando com o pai deles, sem distração, sem estresse. Porque não é igual, né? Eu Lógico. preciso de qualidade, eu preciso de um tempo em paz pra eu tomar banho, pra eu jantar direito, a hora que eu tiver com o meu marido, meu momento de intimidade, que não significa sexo, eu vou estar inteira, plena pra ouvir, pra conversar, pra saber dos problemas, pra saber o que aconteceu. Então, isso é um relacionamento saudável. Agora, a família, que a criança dorme às 11 da noite, acorda 18 vezes na madrugada. Óbvio que no dia seguinte Não você vai tem estar um condição, bagaço. Mas eu digo, talvez, quando eu falo da prioridade, eu entendi, né? Isso também não vamos ficar se estendendo muito. É que, às vezes, as coisas saem um pouco do controle, Sim, né? mas isso é exceções, né? Ah, não. Mas Né? E a gente tem rotina lá em roubou, casa né? e tal. Aí tem dia que, pô, você vai pôr pra dormir às 7, 7h30. Tem dia, óbvio, que a gente já entende que isso vai acontecer, porque a soneca foi um pouco maior e tal. Aí dá 8h30, 9 horas a criança, e eu vejo isso às vezes quando fica menos comigo, demora mais para adormecer, porque quer um tempo de qualidade com a mãe. Às vezes você sai tão desgastada ali também, que você fala, cara, agora eu só quero deitar no sofá. Entendo que se a gente alimentar, eu só quero deitar no sofá, todo dia a gente vai só querer deitar no Senão sofá. vai virar uma desculpa. Vai virar, Exato. concordo E as totalmente. crianças são crianças por um período só, né? É. Daqui a pouco só cresce. Então, eu acho que é por isso também que no começo eu acho que eu ficava muito assim, cadê aquela mulher que era antes e tal? Porque não dá pra ser mais a mesma, não tem que ser. Sim. Mas a gente respeitar que, sim, são fases e que com o tempo as coisas vão tomando o lugar de novo, porque Sim. senão também a gente entra no modo de se cobrar muito. Eu preciso, né, também ser aquela mulher que faz isso, que faz aquilo, não só de sexo, mas de tudo. A gente enlouquece, a gente também tem que respeitar. Agora, é isso, não dá pra sair à noite. A mulher precisa respeitar o próprio tempo dela. Senão isso, a gente isso fica sim. maluca. Mas E o homem lembrem, também. Mulheres, lembrem-se. 45 então, de minutos. novo, volta aqui mais rápido. Mulheres, lembrem-se. Não é só sexo. Não é só sexo. É um carinho, porra, um beijo na boca, um elogio. Mas esse cara que vai se satisfazer com o elogio da mulher dele. E pra velho, gente tá também, ligado? né? Não é só chegar lá e ficar pegando. Às vezes é chegar e falar, ó, você tá linda. Nossa, Sim. como é bom ter você na minha vida. Não é Isso sobre pra gente é muito bom Tá, também. Não é, é óbvio. Eu tô falando Mas é bom falar. da mulher pensar que o cara só tá pensando em sexo. Não tá. Não tá. Ah, Mas Felipe, mais ou isso, menos. um Não casamento que tá assim, que o cara chega e fala, bora, vamos lá e despeja. Pô, é o cara claramente, já tá errado, claramente né? é um casamento que tá Disfuncional, né? disfuncional, que Sim. o sexo não é um momento de intimidade. Por isso que eu falo, sexo não é a mesma coisa de intimidade. Boa. Casamento tem que ter intimidade. Concordo. E intimidade é o quê? O seu marido sabe os botões pra apertar, pra Fernanda performar muito bem. E em vários sentidos, É. não só sexualmente falando. Então, o meu marido, ele sabe quando eu tô precisando de elogio, quando eu tô precisando de um abraço, quando eu tô precisando de um beijo, quando eu tô precisando de carinho, quando eu tô precisando de sexo. E ele quer me satisfazer. Ele sente prazer nisso. E eu faço o mesmo por ele. O que eu tô querendo dizer é, não pode ter negligência de nenhum dos isso dois aí. lados. Concordo. Aí eu sei que vai ter mulher falando assim agora. Mas eu faço, meu marido não. Meu marido... É porque o seu casamento está disfuncional. Boa. Você precisa entender como ser casado. Porque o que eu sempre falo, que eu gosto de comparar com maternidade, e as pessoas brigam comigo, que casamento não é igual a maternidade. É óbvio que não é igual a maternidade, e nem o amor não é o mesmo de filho para marido. Mas o que as pessoas não entendem é, se você tem um filho, você tem 2 filhos, um é diferente do outro. Então, às vezes, muito comum acontecer, um filho vem super tranquilo, bonzinho, e o segundo vem muito mais difícil de você lidar. Quando você olha essas 2 crianças, você pega e fala assim, vou cuidar só do que é bonzinho e o outro eu vou excluir da minha vida? Jamais. Não, você fala o quê? A demanda aqui é maior,
eu preciso me preparar ainda melhor. Eu vou buscar meios de ser uma mãe melhor para esse menino que demanda mais... menino que demanda mais de mim. Então, você vai conversar com um psicólogo, você vai conversar com uma amiga, você vai conversar na escola, você vai pedir ajuda, reforço, você vai buscar formas de ser uma mãe melhor. Tá. Seu marido é difícil. Daí eu não quero mais ser casado. Não, aí entra naquela de que... Eu sempre falo, quando separar é uma opção, em algum momento você vai se separar. Não, e assim... É muito fácil. Não, e assim... Em algum momento você vai. Busque ajuda para entender como ser a esposa que o seu marido vai honrar, que o seu marido vai tratar bem. A mentalidade tem que mudar. Para mim, o compromisso que eu fiz, quero ser mãe, é o mesmo do quero ser esposa. Eu não vou abandonar meus filhos. Eu não vou abandonar meu marido. Então, para mim, é um compromisso que eu fiz com meus filhos e com meu marido. O amor é diferente, o relacionamento é diferente, mas o meu compromisso é o mesmo. Então, quando entendi que o meu casamento dependia de como da minha parte, como eu podia mudar, o que eu podia fazer, a esposa que eu poderia ser, mudou o meu casamento. Porque eu parei de pôr nele o peso. Ele precisa ser um marido melhor. Não é ele que... Ele que se exploda com o papel dele, fazendo o que ele achar que ele tem que fazer. Não cabe a mim falar o que ele tem que fazer. E quando você percebeu isso? Quando ele pediu o divórcio pra mim. Quando ele chegou pra mim e falou... Ele falou assim, é insuportável ser casado com você. E aí, quando eu fui conversar com meu pai... Você tinha filhos? Eu já tinha os 2. Meu filho mais novo tinha 3 meses. Eu fui conversar com meu pai faz meu pai é médico, mas ele faz aconselhamento bíblico. Meu pai falou pra mim, ele falou, deve ser insuportável ser casado com você. E eu sempre fui uma pessoa super extrovertida, super alegre. Então, as pessoas olhavam e falavam assim... E o meu marido é mais introvertido, mais retraído. Então, as pessoas olhavam de fora e falavam assim... É ele que é o problema, não é ela. Ela é super de bem, super... Não. Eu, Carol, não estava sendo uma esposa que construía um lar de paz e harmonia. Porque, na minha visão, tá na mão da esposa essa função. Concordo. Porque o marido, ele tem um papel, assim, fundamental. Não estou tirando aqui, e eu sempre falo isso, e as mulheres ficam bravas comigo, que o papel do homem é mais difícil do que o da mulher. Que foi o que você falou no começo. O homem, a carga que ele tem, a responsabilidade de sustentar uma família, sustentar em todos os sentidos. Emocionalmente, financeiramente, pressão, eu acho que é muito mais difícil. A mulher tem muito mais responsabilidades. É muito mais cansativo, nesse sentido emocional, né? Nem cansativo fisicamente. Concordo. Mas eu tava num ponto em que eu queria receber. Eu quero ser a esposa amada, eu quero ter, eu quero, sabe? Merecer, eu quero ter. E o que você fazia que você olha hoje que era mais errado, assim, que te levou para esse lugar? Pra gente falar pras pessoas. Eu não fazia o meu papel de esposa. Eu achava que ele tinha que merecer esse meu desempenho como esposa. O dia que eu entendi que eu não sou uma boa mãe porque meus filhos merecem, eu sou uma boa mãe porque esse é o meu papel, eu tenho que ser a melhor mãe do mundo, independente deles merecerem ou não. Se eles quebraram a minha casa inteira, eu tenho que continuar pensando como que eu tenho que pôr essas crianças no caminho do Senhor, como que eu tenho que educar eles para ser homem e mulher íntegros e retos. É essa a minha função. Não interessa o que eles estão fazendo. Muito legal, eu concordo. Então, na minha visão como esposa, não me interessa, contanto que meu marido esteja respeitando, esteja me respeitando, né? Esteja cumprindo com o acordo que ele fez comigo, né? Com a promessa que ele me fez. Mas não é sobre ele me tratou bem, ele mereceu o sexo no final do dia, ele é bonzinho, ele é legal, ele tá fazendo o papel dele de... Não me interessa o que ele tá fazendo. Eu vou ser uma puta de uma esposa, independente dele merecer ou não. Então, eu entrego o sexo pro meu marido, mesmo quando ele não merece. Porque essa sou eu. Porque senão, quem eu sou é ditado pelos outros. Você é escrava de alguém. Eu não. Eu sou o que eu sou porque eu sou da própria vida, né? Eu sou uma excelente esposa. Mesmo ele não merecendo. É isso, é sobre você. Isso é liberdade, né? E ele vai ser um... E aí, quando ele percebeu... E aí foi engraçado. Engraçado não, né? Mas depois de 6 meses que ele me pediu o divórcio, ele me mandou uma flor e tal, e ele escreveu: você é a melhor esposa do mundo. Porque nesses 6 meses eu falei assim, cara, ele não vai falar isso aqui de mim, ele não vai ter nada mais pra falar de mim. Você é a melhor esposa do mundo. Eu odeio fazer o jantar e eu negligenciava isso. Eu falei, eu vou fazer agora todos os dias, porque isso eu sei que agrada a ele. Eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer. Então, uma mudança minha refletiu no meu casamento. E aí, quando ele percebeu a puta mulher que eu tinha virado, ele falou,
por que eu vou largar dessa mulher? Não, ele vira um marido melhor também. Ele falou, não vou. Então, por que eu vou largar dessa mulher? Daí ele começou a correr atrás de ser o marido Lógico. à altura da mulher que eu tinha me tornado. É isso aí. Foi assim que a roda girou. Só que as pessoas querem o quê? Ai, meu casamento tá ruim, como que eu faço pra arrumar? Amor, não vai ser do dia pra noite. Não, é que nem criança. Você pega uma criança difícil, não adianta você querer agora consertar 5 anos de 18 horas de tela por dia. Então, calma, minha flor. Você vai conseguir reverter a situação, mas vai demorar. É igual emagrecer, pô. O cara demora 2 anos pra engordar e quer emagrecer 2 em um anos mês. pra engordar. Tem gente que faz 30 anos que tá 100 quilos acima do É peso. verdade. É verdade. Calma, é um processo. Para eu terminar a minha parte, eu acho que foi excelente o programa. Só uma colocação e eu finalizo. Eu acho que as pessoas precisam reaprender. Fernanda, não... Eu vou repetir aqui para as duas, inclusive. Não é só sexo na cabeça do cara. Eu garanto. Pode perguntar. Quando você chegar na sua casa... Pode chegar na sua casa e perguntar pro seu marido. Eu vou te falar, inclusive, é validação. Inclusive, a mulher tem a forma certa de dizer não pro cara. A mulher chega e fala assim, hoje eu não tô afim, tô cansada. Pô, a mulher pode simplesmente chegar com doçura. Sim. Amor, cara, você é um tesão. Cara, seria maravilhoso, mas eu não tô tão bem. Dessa vez, a gente amanhã vamos tentar e tal, mas olha, você tá lindo, dá um beijo na boca do cara. Mano, o cara, ele vai entender. O problema é a forma. O homem tem que ser validado. O que o homem precisa da mulher dele é de validação. Se a mulher entendeu isso, ela ganhou o game. Tudo que tu explicou da mulher que tu se tornou, é que você validou o teu marido em tudo, cara. Nos gestos, na doçura, na meiguice. Cara, nessa coisa da mulher que transforma uma casa que o cara constrói, sei lá, num lar. Isso. O cara quer entrar na casa dele e vê um lar. E é só a mulher que faz isso. Quando a mulher faz isso, ela está validando a vida daquele cara. Mano, a mulher tem esse poder. Tem mesmo. E aí é isso que eu falo. Não é... Quando eu falo que... Por isso que eu falo que o empoderar não é errado. A mulher tem esse poder. Exatamente. Entendeu? E eu tô falando, não é só sobre sexo. Não é que o cara não quer sexo. Claro que o cara quer. Mas é que não é o que define a verdadeira motivação daquele cara. É a validação. O sexo é uma das formas de validar aquele cara. Mas mais do que isso. De novo, eu repito. Cara, é um carinho. Cara, é um cafuné que o cara recebe. Do tipo assim, cara, você... Pô, amor, você se esforçou hoje. Cara, o cara se sente bem, mano. Mas a mulher não elogia o cara. Não, sabe outra coisa que eu sempre falo? Sorriso. Cara, ninguém sorri dentro de casa, já reparou? Que muitas mulheres, há muitos anos, não sorriem pro marido como forma de estou feliz em estar ao seu lado. Não Só um riem sorriso. juntos também, né? É leve. Tipo, meu marido chega em casa do trabalho, eu quero abraçar o meu marido, dar uma cheirada, sabe assim? Porque o cheiro tá muito conectado, tá muito ligado com o relacionamento, com intimidade. Um precisa sentir o cheiro do outro realmente para reconectar. Tanto que o sexo antes do casamento, eu falo para as pessoas, ele é dispensável se você tem toque, se você consegue abraçar, sentir o cheiro. É o que eu estou falando. Né? É isso aí. E outra coisa, elogio. Mulher tem dificuldade de elogiar o próprio homem dela, cara, isso é um absurdo. E eu vou falar elogio, inclusive, na cama. Sim. Porra, a mulher parece que o cara tá comendo uma boneca. A mulher não verbaliza absolutamente nada com o cara. É mais fácil comprar a boneca do sex shop, pô, que ainda fala japonês contigo, tá ligado? Pô, irmão, é verdade. A mulherada tem que aprender isso. Pô, chegar pro cara, nossa, você tá... Oh, meu Deus... Mente de vez em quando, né? Mente. Nossa, esses 10 aí parece 15. Mente. Mas valida o cara. Que você vai ter vida longa, eu garanto pra você. E ele vai ser um homem melhor também. Carol, Fernanda, eu vou terminando a minha parte aqui. O papo foi da hora, Carol. Você é da hora. Sabia que ia ser muito bom o programa. Bom te receber de novo. Espero que você tenha gostado. Fernanda. Muito bom. Adorei te conhecer. Foi um prazer te conhecer. Foi muito legal. Foi um papo muito bom. Fica os 45 segundos. Não, 40. 45 segundos. Então, que fechamos em 45 minutos. Manhã, tarde, noite. Manhã, tarde, noite, 10 a 15. Galera, pega os 12 minutos todo dia. É mais consistente do que 45 minutos. 12 minutos é garantido. E aí, pega um dia da semana
E aí você faz um jantar completo, entendeu? Ela tá mandando a gente jejuar de segunda a sábado Ô, e comer no louco. domingo. 12 minutos. Olha lá. Tá mandando ficar a semana inteira fazendo um corte e no final de semana você faz um podcast. Exatamente. Não, sabe, o bom de ser casado, é que em 15 minutos você sabe tudo que você tem que fazer, você sabe pra onde ir, você sabe que você não tem novidade, gente, entendeu? Você já conhece tão bem um ao outro. Que vocês, aí, não tô desmerecendo os 45 minutos. Essa performance, essa performance eu acho maravilhosa. Mas falar que dá pra fazer todo dia, eu não sei se eu concordo com você, mas tô feliz por vocês. Vai. A pessoa vai me xingar pra caramba. Tô feliz por vocês, por sua esposa, Vamos fazer por assim. vocês dois. Vamos fazer assim. 25. 20 minutos. 20 minutos. 3 vezes na semana. 30 minutinhos 2 vezes na semana. E 1 horinha, pelo menos 1 vez na semana. Você sabe que em casa virou até piadinha, assim, às vezes quando tá cansado e tal, né? Aí ele vira, eu e meu marido, a gente vira. Hoje acho que vai ter que ser de 8, hein? De 8 minutinhos só. Mas é bom. Mas é zoeira, tá, pessoal? Gente, foi muito bom o papo. Não é 45 segundos, nem 8 minutos. Foi muito bom o papo. Eu agradeço, Carol, Fernanda. E você que nos acompanhou até aqui, eu peço se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso para a Fernanda Cruz, para a Carol. Eu sei que vocês vão brigar e me xingar pra caramba, vão me chamar de escroto, machista, coitada da mulher deles. Ixi, já falaram tanta coisa de mim. Mas beijo no ombro de vocês e até o próximo programa. Valeu, pessoal!